Vou chamar aqui o pastor João Reinaldo Purim Júnior. Pastor Purim, nós chamamos carinhosamente, Purim Júnior, nós chamamos de Júnior. Ele é um grande amigo, dos meus grandes amigos, que eu conheci quando ele era adolescente. Contei um pouquinho hoje de manhã aqui, que eu conheci o pastor Purim quando ele era um adolescente. Eu era líder dos adolescentes da Convenção Batista Carioca. Ele pertencia lá à Associação Diamante. O pai dele era pastor da igreja de Camará, não é? E a irmã Luz também. E ali nós tínhamos alguns congressos regionais. E foi num desses congressos que eu acabei conhecendo um adolescente que se destacava, né? Destacava pelo seu brilhantismo, sua inteligência, sua dedicação. E ali, então, eu falei, esse aí a gente tem que dar trabalho para ele, né? E aí, então, foi ali que eu comecei a conhecer o pastor Purim, ainda como um adolescente, cresceu, foi para o seminário, fez teologia, e hoje ele também é mestre em teologia, e ele é pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Meia. Então, ele tem realizado um ministério muito abençoado por onde ele tem passado. E Deus o trouxe aqui para falar aos nossos corações. Foi usado poderosamente por Deus hoje de manhã. Nos trouxe uma belíssima mensagem baseada nos discípulos de Emaús. E você pode assistir depois na internet. Ele agora, mais uma vez, será um instrumento de Deus para falar aos nossos corações. Eu queria que você tivesse com seus ouvidos atentos, os seus olhos abertos, sua mente aberta. Porque Deus tem uma mensagem para você aqui nessa noite. Deus poderia ter impedido você de vir aqui. Deus poderia ter impedido você de chegar aqui. E Deus trouxe você até aqui porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Muitas coisas que você já ouviu aqui através do louvor hoje. Mensagens maravilhosas que nós já ouvimos. E agora Deus quer falar diretamente através da palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida do pastor Purim Júnior. Muito obrigado a Deus pela sua vida desde adolescente, desde criança, dedicado ao Senhor, envolvido na tua obra. Muito obrigado porque ele atendeu o teu chamado e hoje ele serve como pastor, como ministro do Evangelho. Que ele seja usado, Senhor, por onde quer que ele passe. E agora que nesse momento, toma-o nas tuas mãos e usa-o para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Alegria estar aqui na igreja do meu amigo, o pastor Valdo. Os irmãos ouvem ele falar assim, que me conhece desde a época de adolescente, parece que eu fui adolescente com ele. Mas é bom lembrar e reiterar que ele foi meu líder de adolescente. Né? Uma diferença bem significativa das nossas gerações. E ele não mudou nada. Me parece, como disse pela manhã, o Gustavo, acho que ele ainda desde aquela época deve dar uma coisinha no café dele de manhã, além do café, para mantê-lo desse mesmo jeito que eu conheci. Né? Ou seja, ele sempre teve a idade que ele diz para os irmãos ter, mas na verdade não deve ser essa. Talvez um pouco mais daquilo que ele aparenta. Hoje de manhã eu fui falar mal do Fluminense e viram o que aconteceu, né? O Flamengo perdeu de novo. Eu tenho dito que a gente tem feito jus ao nosso hino, que diz uma vez o Flamengo até morrer, nem que seja de desgosto. É só o que ele tem feito. E eu ainda caí na bobagem de ir lá no Rio, eles estavam indo para Porto Alegre, e aí a gente estava no aeroporto junto, e aí eu comecei a tirar foto com um monte deles. Claro que eu deixei alguns de fora, né? Alguém me perguntou, você tirou com o Pará? Eu falei, ele estava junto com os bons lá que eu queria tirar, ia ficar sem graça, né? Tirar com os dois bons e deixar o Pará de fora. E ela falava, mas olha, amanhã vamos ter que vencer, né? Ele deu, aham. E aí deu no que deu. Eu fui falar mal do Fluminense na igreja de um pastor vascaíno, veja se vocês acertam esse pastor. E eu vi que ele faz um bom discipulado. À noite, de manhã, um monte de gente veio falar que é vascaíno também. Então esse homem é um bom discipulador. Lamentavelmente encontrar vascaínos aqui em Curitiba. Esperava encontrar coxas, atleticanos, mas encontrar vascaíno em Curitiba é muita coisa difícil para um flamenguista digerir tão longe do Rio de Janeiro, né?
mas também como eu não estou em muita fase para ficar tirando onda, eu vou voltar ao que interessa nesta noite, que é falar da palavra de Deus, que não muda e não nos decepciona. Alegria estar aqui com os irmãos e pela manhã foi uma bênção compartilhar com vocês, abençoando e sendo abençoado acima de tudo. A gente não pode perder de vista que abençoar torna-nos muito mais abençoados do que efetivamente aqueles a quem nós achamos que estamos abençoando. E eu levo o abraço, o carinho dos irmãos para a Igreja Batista do Meia, de quem trago também um abraço. Os irmãos há cerca de 2 ou 3 anos, né, Valdo? Receberam aqui o coro Madrigal, acho que uns 3 anos eles vieram aqui. Eu não pude vir, porque o Valdo me convidou. Eu ia tentar arrumar uma desculpa, mas é porque ele convidou só o coro. E ele não me chamou para vir junto com o coro. Eu não sou bicudo, né? Apesar de ter a família toda aqui, eu deixei o coro vir sozinho. Mas eles levaram tantas alegrias daqui de vocês, e tantas experiências gostosas da comunhão com os irmãos, os cultos que celebraram juntos aqui. E eu espero que alguma vez a gente consiga retribuir, como por exemplo este grupo vocal que tanto me abençoou hoje pela noite, cantando um dos meus hinos favoritos, prediletos deste canto coral, que é este Glorificar a Ti. Queridos, a missão da igreja, como disse o Marco agora há pouco, ministrando o louvor para o momento dos dízimos e ofertas, é aquilo que nos move. Perder o senso de missão e perder a dimensão do futuro, como o pastor Valdo citou, nosso querido Carlinhos Queiroz, nordestino arretado, sério para o Evangelho, perder a visão do que a igreja tem para fazer no futuro, nos deixa estagnados. É por isso que hoje pela manhã eu fiz questão de chamar a atenção para o fato de que, quando nós olhamos para a história, o número de pessoas é bem menor do que aqueles que hoje estão escrevendo a história e tendo a perspectiva de futuro. Que alegria ver esta geração nova aqui à frente, dando-nos a certeza de que enquanto Jesus não voltar, a igreja permanecerá de pé, na medida em que nós mantivermos também de pé a nossa convicção, a nossa fé, a nossa coragem de obedecer ao Senhor. Em 1974, o Pacto de Lausanne, o grupo dirigido por John Stott procurou definir a missão da igreja nesta geração, que na verdade já se passaram quase 2 gerações. Nós já vivemos um outro momento do mundo, um momento que se transforma, às vezes até se transtorna, de uma forma tão rápida que a gente nem consegue alcançar. David Fisher, no seu livro Pastor do Século XXI, ele disse que o pastor para o próximo século, que na verdade foi na virada do século XX para o século XXI, ele disse: o líder do século XXI precisa compreender o seu tempo para saber o que fazer. E ele depois desenvolve isso, dizendo: se o pastor, se o líder da igreja não compreender a geração a qual ele está ministrando, ele não conseguirá ser relevante, penetrar no coração das pessoas. É claro que nós devemos manter a nossa tradição, é claro que nós devemos conhecer a nossa história, mas se a gente não se conectar, aliás, essa é a palavra do momento, com a geração dos nossos filhos, nós nos perderemos para um mundo que está de braços abertos para recebê-los. E esta obra é urgente, porque o tempo passa muito rápido. Vejam nossos filhos, um dia no ventre, pouco tempo depois no colo, e não demora muito correndo, e daqui a pouco tomando decisões. E a gente nem viu o tempo passar. Há alguns anos eu estava na fila do mercado, e aí já esperando para pagar, e de repente um senhor parou do meu lado, e tem gente que gosta de conversar na fila de banco, de mercado. Aliás, o brasileiro adora fila, e esse é um momento especial para fazer aquela catarse. Fala-se de futebol, de política, de pessoas, bota para fora todas as suas insatisfações. Eu admito e confesso que eu não tenho muita paciência para isso. Em filas eu sou um tanto quanto monossilábico. Tá bom. Mas esse senhor começou a puxar assunto, e acho que naquele dia eu estava com boa vontade, eu acabei dando trela para ele. E aí chegou a esposa e olhou o carrinho dele. Ela deve ter visto o meu carrinho, ela se lembrou de pegar o queijo ralado. E ela disse: bem, você não pegou o queijo ralado, eu vou lá buscar. Nisso ele olhou o meu carrinho, tinha lá uma determinada marca, e ele falou assim: eu nunca comprei essa marca aí. Eu disse: olha, ela parece ser um pouco mais saudável, porque tem menos sódio, a minha esposa gosta muito dessas coisas, de cuidado com a saúde, tal. Ele virou para mim, era um senhor, e disse assim: pois é, na nossa idade a gente já precisa tomar cuidado com a saúde. Aí eu lembrei assim: peraí, moço. Aí eu falei: não, mas peraí, na nossa idade não, eu acho que eu sou um pouco mais jovem que o senhor. Ele me olhou de novo, assustado com o que eu disse. Eu falei: não, na época eu devia ter uns 43, 44 anos, só faltou ele completar assim, mas não parece, né? Mas ele ficou quieto, acho que foi educado pelo menos.
Mas o pior foi no ano passado. No ano passado eu fui buscar a minha filha na escola, e ela estuda o colégio dela funciona dentro de um shopping, e foi naquele Dia Internacional do Idoso, acho que 32 de novembro. É por aí, vai ser desse jeito. Eu estacionei o carro e fui entrando, e quando eu estava perto da entrada do shopping, onde é a entrada do colégio, havia um movimento diferente. Eu comecei a observar e logo identifiquei. Falei, Dia do Idoso, havia uma barraca do Detran e da Secretaria de Estado de Saúde e Ação Social do Rio de Janeiro, e eles estavam numa campanha para distribuição de adesivos e identificação para carros, lá no Rio Saluda, o Rio de Janeiro. O carioca, eu admito, é muito relaxado quanto a algumas coisas, tem uma campanha muito grande para essa questão de respeitar as vagas de idoso, de deficientes, portadores de necessidades especiais. E aí eu vim olhando assim a barraquinha e tal, achei um movimento bonito, havia lá, o pessoal estava lá fazendo os cadastros, tudo. De repente, eu senti uma mão me pegar pelo braço, assim, o senhor já fez o seu cadastro? Aí sabe aquela coisa para você fugir da história? Eu menti, gente. Eu falei assim, já sim, e saí correndo. Foi um misto de ofensa, de pressa, de aborrecimento. Eu disse, já sim. Quando eu falei assim, mas que bobagem. A mulher me confundiu com velho. Eu admiti que sou velho, pelo menos aparentemente velho, né? E eu falei assim, mas que coisa. Foi quando eu falei assim, o tempo está passando muito rápido mesmo, e as pessoas estão notando. Eu posso até não notar, mas as pessoas estão notando que o tempo está passando mais rápido do que imaginava. E John Stott disse, em 1974, essa frase ficou épica no contexto da evangelização do mundo, justamente pelo senso de urgência. Ele disse, é urgente que a evangelização mundial leve a igreja toda a apresentar ao mundo todo o evangelho todo. Esta frase tem 3 afirmações importantes que nós precisamos compreender e afirmar todos os dias. Esta afirmação, chamada Declaração de Lausanne, acerca da evangelização, da missão da igreja, reitera que é a igreja toda, sem partidarismo, sem divisão por faixas etárias, mas é o senso da completude daquilo que é ser igreja, levando o evangelho todo. E por que isso é importante reiterar? Porque há muitos hoje que se apropriam apenas de algumas partes convenientes do evangelho. O evangelho da prosperidade, o evangelho da promessa, o evangelho do conforto, o evangelho das bênçãos, mas tem também o evangelho da santidade, o evangelho da transformação, o evangelho do compromisso, o evangelho da mordomia, o evangelho do serviço, o evangelho da obediência. Por isso é importante lembrar que existe um evangelho que é todo, e completa dizendo, para o mundo todo. Todas as partes, todos os lugares e na inteireza do que o homem é. Muitas vezes o nosso discurso se torna tão espiritual, tão fora da nossa realidade, que alguns até olham para nós como se fôssemos extraterrestres. Porque o evangelho tão prático, o evangelho tão superior à realidade daquilo que é o ser humano, daquilo que nós vivemos e sofremos e compartilhamos, que as pessoas não conseguem viver a aplicação do evangelho no seu dia a dia. Quantas vezes o desafio da pregação se torna tão premente que após uma mensagem nós não sabemos nem como colocar aquilo em prática. Saímos daqui tão abismados com a superioridade da vida cristã, e a gente fala assim, eu nunca vou ser isso. Uma vez eu fui criticado no gabinete por uma irmã, em que eu estava falando sobre a vida de Jesus e o desafio de ser como ele. E a irmã marcou, teve o trabalho de marcar uma clínica com o pastor, para sentar na minha frente e dizer assim, pastor, isso que o senhor falou é fantasia. A gente não vai conseguir ser igual a Jesus. Eu disse, minha irmã, eu concordo com a segunda parte. Com a primeira eu não posso concordar. Enquanto eu admitir que ser igual a Jesus é uma fantasia, de fato isso vai ser algo realmente impossível. Mas eu concordo com a irmã que é muito difícil ser igual a Jesus. Mas eu preciso ter isso como um desafio constante. E eu tive que abrir a Bíblia e mostrar para ela como o apóstolo Paulo via a sua vida, dizendo, eu quero e persigo o alvo de ser igual a ele. Nós precisamos entender que o evangelho tem uma praticidade e uma aplicação
tão cotidiana, tão relevante para aquilo que nós somos, dentro dos nossos dilemas, dos nossos desafios. E precisamos entender que ou nós tomamos uma decisão de viver esta missão, ou o Evangelho não faz realmente sentido para nós, e se não fizer para nós, como fará para os de fora? E talvez muitas vezes o Evangelho não faz nenhum sentido para os de fora, é porque ele já não faz sentido para nós que estamos aqui dentro. A vida com Cristo para nós se tornou algo tão utópico, tão distante de uma realidade palpável, que o Evangelho não tem significado para a igreja, e se não tem para a igreja, não terá nada para o mundo em que vivemos, para a geração em que vivemos. Eu escolhi um texto para compartilhar com vocês nesta noite, que traz ao meu coração o renovo da alegria desta missão a que foi referida aqui. O Salmo 126 é um salmo em que o povo de Deus está celebrando a alegria da restauração, a alegria do chamado, a alegria da missão, a alegria de ser povo de Deus, ainda que não houvesse o conceito de igreja, mas antes de ser igreja, nós somos povo de Deus. O próprio apóstolo Pedro diz isso: povo santo, geração eleita, sacerdócio real. Ser igreja é ser povo de Deus, e por isso que o Antigo Testamento passa a ter tanta aplicação, e não pode ser deixado de lado da sua teologia, da sua aplicação, aquilo que é ser igreja. Alguns evangelistas se detêm tanto no Novo Testamento a ponto de ignorar a relevância e a importância que o Antigo Testamento tem para a nossa vida hoje. Por outro lado, alguns se apegam tanto a ele, que evocam simbolismos, ritualismos, que foram, de uma vez por todas, substituídos pelo sacrifício pleno da cruz de Jesus. Portanto, a palavra-chave é o equilíbrio do entendimento do que o Antigo Testamento serve, e especialmente aquilo que o Novo Testamento nos ajuda a compreender acerca do que está revelado no Antigo Testamento. E diz assim o Salmo 126, convido você para me acompanhar nesta leitura da palavra de Deus, que diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Igreja de Cristo, a Bíblia, na sua inteireza, desde o Gênesis até o Apocalipse, revela um Deus essencialmente missionário. É um Deus que convocou o povo para uma missão. A missão é de Deus. A missão nasceu no coração de Deus e Ele atribuiu-nos cumpri-la. E na igreja, hoje, como povo de Deus, que se chama Igreja de Jesus Cristo, essa missão tornou-se e recebeu uma relevância que não pode ser esquecida e que não pode ser ignorada. O salmista fala e usa duas expressões aqui importantes acerca daquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo, para que o povo possa retransmitir isso à sua geração. O salmista fala assim: restaura-nos. Restaura-nos. E por 3 vezes ele usa a expressão alegria. Talvez na sua versão esteja a expressão júbilo, sinônimo. O que o salmista está dizendo é que quando Deus age no meio do povo, o povo é visto, o povo é conhecido pela alegria com que ele vive o relacionamento com Deus e como ele vive o cumprimento desta missão de torná-lo conhecido. A missão da igreja não é fazer o seu nome conhecido. A missão da igreja não é estampar o nome do seu líder. A missão da igreja não é expandir as suas fronteiras prediais, ainda que isso faça parte da nossa vivência. E como é bom saber que uma igreja como esta é mordoma daquilo que Deus tem colocado em suas mãos para administrar. Mas essencialmente a missão da igreja é tornar o nome de Deus conhecido por onde quer que esteja, junta ou espalhada pela terra. É interessante que você viu no texto, deve ter percebido. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que as primeiras pessoas que percebem os feitos de Deus no meio do povo são as pessoas de fora. O salmista diz que todos os povos olham para o povo de Deus e diz: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então a resposta
o responsivo do povo é dizer: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E qual é o resultado disso? Por isso estamos alegres. Ou seja, o testemunho, a vida que impacta, a vida que contagia, a vida que mostra pelas suas atitudes, pela sua essência do seu comportamento, por uma postura, o que Deus tem feito por nós. E o que Deus tem feito por nós é o que no texto o salmista nos ajuda a entender. Eu quero destacar 3 coisas, 3 maravilhas que Deus faz no meio do povo, que tornam o povo alegre. A alegria deve ser uma marca do povo de Deus. Eu costumo dizer que alguns crentes confundem a vida cristã com uma sisudez, com uma cara amarrada que parecem mais carrancas daquelas embarcações, especialmente da região do Pará. Que eles acreditam que colocar a cara feia na frente do barco espanta os maus espíritos. E tem alguns crentes que acham que andar de cara amarrada espanta também o diabo, o Satanás, ou então, na pior das hipóteses, mostram que são muito santos. Tem gente que acha que ser crente é ser sério. Só que ser sério não é ser mal encarado. Ao contrário, há um riso no rosto, há uma alegria contagiante, há uma esperança que renova, há uma simpatia, há uma leveza com a vida. Mas ao contrário, alguns acham que ser um bom crente é aquele que mantém o ritualismo, aquele que é uma reverência fúnebre, sepulcral, à meia luz. Quanto mais escuro, melhor. Quanto mais silente, melhor. Mas o que o povo está olhando, os povos estão olhando para o povo de Deus, é que havia neles um entusiasmo, uma alegria pelo que Deus havia feito. A primeira coisa que o salmista diz aqui é que a alegria desta obra de Deus era que eles puderam ver e podem ver os milagres acontecer. O salmista começa irrompendo o seu salmo, dizendo: o Senhor nos tirou do cativeiro. A mensagem da libertação, a mensagem da transformação. O salmista estava tão extasiado que ele diz: parecia um sonho, mas não era um sonho, era a realidade. O que Deus faz conosco, aos olhos dos incrédulos, aos olhos dos céticos, pode parecer um sonho, mas nós sabemos que isso é uma realidade tangível e real. O que Deus fez em nós foi uma transformação de dentro para fora, dando-nos a liberdade de vivermos a vida plena, de vivermos a esperança, de vivermos e vermos os milagres de Deus acontecer. Hoje em dia a nossa geração está se acostumando em não precisar mais responder aquela pergunta épica: onde vamos parar? Porque nós estamos nos acostumando com a tragédia e com o caos. A gente ainda às vezes se surpreende com algumas coisas. De vez em quando a gente ainda constata, né? A gente viveu, mas não viu tudo ainda. Mas parece que vamos cada vez mais nos acostumando com o que esta geração tem vivido em termos de caos e tragédia moral, física, social. Especialmente em grandes cidades como as nossas, Rio de Janeiro e Curitiba, que estão vivendo os mesmos dilemas de muita gente para pouco espaço, e aí começamos a nos estranhar de todas as formas, seja no trânsito, seja nas repartições, seja na vizinhança. Nos assustamos com a violência crescente a cada instante em lugares onde não existia. Em cidades como, por exemplo, o Rio de Janeiro, e isso nós admitimos com muito lamento, a realidade em que chegamos, onde o descontrole é total, onde a polícia não tem mais nenhum tipo de autoridade e controle, em que nós recebemos a mensagem como quinta-feira: voltem para casa por outro caminho, porque a rua que vocês costumam voltar está fechada com um intenso tiroteio, à luz do dia, 4 horas da tarde, crianças saindo da escola. E então nós nos acostumamos a passar e pular cadáveres. Nós acostumamos a ver pessoas esfaqueadas pela rua. Eu tenho caminhado na Lagoa Rodrigo de Freitas, é uma mureta lá que tem mais de 30 plaquinhas, por conta do movimento Rio de Vida, que é de uma igreja presbiteriana no Rio, do pastor Antônio Carlos, e eles têm várias ações em prol da paz do Rio de Janeiro. E lá na mureta da Lagoa Rodrigo de Freitas, o lugar mais bonito que o Rio de Janeiro possui para turistas contemplarem. Mais de 30 plaquinhas com nomes de pessoas e suas idades e como morreram violentamente naquela região. Isso foi depois daquele médico que morreu esfaqueado quando roubaram sua bicicleta. E a gente passa por ali, e eu confesso a vocês, passo ali 3 vezes por semana e nem paro para olhar.
porque nós nos acostumamos com a dor dos outros e algumas vezes até com a nossa própria dor e nos cauterizamos com o cativeiro com que a nossa geração tem vivido. Mas o salmista vivia uma inconformação. Ele dizia: não é possível que nós, como povo, vivamos cativos, somos o povo de Deus. E eles então celebram agora a liberdade, celebram o milagre, a alegria presente neste cântico de louvor, retrata que ser povo de Deus é celebrar a alegria, essencialmente daquilo que Deus fez em nós, a começar pela salvação. De tal maneira que todos os outros olhem para nós e vejam: olha o que Deus fez por eles. E a nossa resposta é simplesmente para dizer: sim, Deus tem feito coisas maravilhosas em nossa vida. O povo de Deus testemunha, o povo de Deus celebra, o povo de Deus canta, o povo de Deus jubila, o povo de Deus testifica os milagres de Deus, mesmo quando nós temos de enfrentar a tragédia, mesmo quando nós temos de enfrentar circunstâncias negativas. E é o que então o salmista continua testemunhando. Ele diz: a alegria não é só porque Deus faz milagres. E nós cremos, é uma declaração de fé, cremos que Deus faz milagres. Tenho certeza que ainda que esta igreja não põe uma faixa lá na sua fachada: venha ver milagres, noite disso, noite daquilo, ex fulano, ex beltrano, eu tenho certeza que há muitos milagres para serem compartilhados daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Ainda que não façamos disso o nosso marketing, ainda que não façamos disso a nossa publicidade, para ter mais gente enchendo os nossos auditórios. Mas nós, como povo de Deus, sabemos que parecia um sonho, mas era realidade. Deus faz milagres entre nós. E depois o salmista continua, e agora parece que ele já começa a olhar para o futuro. Olhou para o passado e viu: Deus fez grandes coisas por nós. Mas agora ele faz uma súplica, e ele diz: restaura-nos, Senhor. E ele usa a figura do deserto, do Negueb. E ele diz: assim como tu enches os leitos dos rios do deserto. Em 2007 eu tive a oportunidade, o privilégio de participar de uma viagem missionária ao Iraque. Uma experiência inesquecível. Não estava tão em guerra quanto está hoje, deu como a gente ir com a ajuda das missões mundiais, mas foi impressionante atravessar alguns desertos do Iraque, na Jordânia especialmente, quando a gente estava lá na época do verão, e os rios estavam muito secos, a gente via apenas um rastro. E o nosso guia turístico, o pastor Calil, dizia: acredite, na próxima estação, esses rios estarão transbordando. A visão que o salmista tinha era exatamente essa: o hoje está seco, mas chegará um tempo em que passarão águas por aqui. Por isso ele diz: restaura-nos. No futuro, Senhor, traz e faz com que as águas que estão reunidas nos topos das montanhas, retidas lá no alto, desçam sobre nós e reguem a nossa terra. Porque deserto é ruim, deserto é cansaço, deserto é esgotamento, deserto muitas vezes é sinônimo de iminência de morte. Mas ao mesmo tempo entendemos que na Bíblia o deserto pode ser muitas vezes o campo de treinamento de Deus, como de Charles Swindoll se ouviu sobre Elias. Deus levou os seus mais preciosos homens e mulheres para o deserto para serem treinados. E Deus sempre cuidou deles de tal maneira que o deserto teve um tempo certo para terminar. Foi assim com o próprio Filho de Deus. Jesus foi para o deserto, mas houve um tempo que os anjos vieram a ele e entregaram-lhe comida e bebida e lhe saciaram. Porque como foi com o povo de Deus, como foi com Elias, como foi com tantos outros, o deserto, ainda que seja árduo e duro, sempre há um tempo em que as águas do topo dos montes deixam de serem retidas para descerem sobre nós. Ainda que deserto seja cansaço, a oração do salmista é: Senhor, que chegue logo o tempo das águas descerem dos topos das montanhas para regarem o nosso sol. Restaura-nos, Senhor. Eu lembro que o próprio apóstolo Paulo viveu os seus tempos de deserto também. E é um testemunho que ele dá dentre tantos. Ele diz, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, quando ele compartilha com a igreja da Galácia, ele diz assim:
não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Ainda, ou melhor, uma vez que não desanimemos. Interessante, quando você pensa nesse texto, Paulo está dizendo que nós podemos nos cansar, muitas vezes, e principalmente até de fazer o bem. Você se cansou de fazer o bem? Já se cansou de tentar tantas vezes? Fazer aquilo que você acredita? A igreja cansa às vezes. Pessoas nos cansam. Discípulos nos cansam. Quando muitas vezes você insiste em querer aquilo que você sabe que é bom. Ensinar filhos cansa. Minha filha está por completar 13 anos, está entrando naquela fase difícil da adolescência, em que ela tem que aprender pela repetição. Filha, guarda seu uniforme. Filha, guarda seus livros. Filho, exercício. Filho. A gente muitas vezes se cansa e dá vontade de largar tudo para lá e achar que as coisas se ajeitam sozinhas. Mas você e eu sabemos que as coisas não se ajeitam sozinhas. Nossas ações, mas especialmente a intervenção que vem de Deus, que faz com que novamente os leitos, os rios se encham pelas águas que por um tempo ficaram retidas no topo das montanhas. Deus muda as estações e Deus faz com que novamente haja água no deserto, e então as árvores floresçam, e logo após as flores vêm os frutos, e é o que o salmista diz: a alegria de ver o Senhor restaurar a nossa sorte, a alegria de crer e confiar que Deus transforma desertos em fontes inesgotáveis. Ser povo de Deus é manter viva a esperança e a confiança de que desertos existem, mas eles têm um tempo para terminar. Pode ser que demore. Para Jesus foram 40 dias, para o povo foram 40 anos. Mas qual foi a promessa? As sandálias não se gastaram e as roupas não roeram. Também haverá algumas vezes preços a serem pagos. No caso do povo, uma geração não entrou na terra prometida, mas não deixou de ver a fidelidade de Deus. Maravilhoso pensar nisso. Ainda que aquela primeira geração rebelde, que tinha saudade do Egito, que gostava das cebolas, que queria voltar a ser cativo lá no Egito, não por isso, mas por misericórdia e graça, mesmo assim viram tantas vezes a fidelidade de Deus, por meio do maná, a nuvem, a coluna de fogo, milagres, codornizes, fonte da pedra, água da pedra, travessia do Mar Vermelho, e mais, quando chegaram no final da viagem, olharam para si mesmos e viram: nada nos faltou, nossas roupas estão intactas, e nossas sandálias, depois de 40 anos, podíamos descobrir essa forma para vocês, né, mulheres? Estavam resolvidos o problema dos nossos maridos. Um sapato que não se gasta em 40 anos era uma solução que eu queria para mim. E aí as mulheres olham para si e falam assim: Deus é fiel. Deus é fiel. O tempo passa, mas nós não perdemos de vista a fidelidade do Senhor, por graça e por misericórdia por nós. Restaura-nos, Senhor. É a oração que o povo de Deus faz, mesmo que esteja atravessando o deserto, porque o Senhor tem poder para tirar a sua mão que retém as águas do topo das montanhas e encher novamente os nossos rios com água. A alegria de saber que Deus transforma desertos em fontes inesgotáveis, porque temos a certeza de que Deus continua realizando milagres, transformando, salvando, libertando pessoas dos cativeiros que esta vida muitas vezes nos impõe. E o salmista vai terminar o seu cântico de alegria dizendo: eu sei que há muitos que choram quando saem para semear, mas todos eles voltam trazendo consigo os molhos da colheita. A alegria de ser povo de Deus é saber que sempre há recompensa quando nós cremos que o esforço pelo Senhor vale a pena. Quando nós agimos desta forma, a obra de Deus muitas vezes conta só com o que sobra. Você já percebeu isso? A gente tem que vir aqui na frente, como fez o pastor Paulo, apela, faz campanha, e não só por dinheiro, mas também por tempo. Lembra que você precisa dedicar hora. A gente vai apresentar um livro para encorajar você, para
criar o hábito da vida devocional, mas a gente insiste em dar para Deus só o que sobra. E normalmente a obra do Senhor é feita só com o que sobra. Pergunte a quem trabalha com missões efetivamente, especialmente as agências missionárias, você vai perguntar para ele a seguinte questão: quem sustenta a obra missionária? E eles vão dizer: não são as grandes ofertas, são as menores. Porque Deus nunca está preocupado com o quanto, mas Ele está preocupado com o como. A questão é que muitas vezes nós não temos nem como, ou como, e não temos, por isso não temos nem quanto. Porque falta no nosso coração a liberalidade da entrega. Nós deixamos para Deus apenas aquilo que não nos interessa mais. Quantas vezes a obra do Senhor, feita pelas sobras de tempo, de esforço, de recursos, é porque nós esperamos ver o que sobra e dizer: não, isso não é minha prioridade, isso é o que deu, isso é o que não me interessa, e então a gente manda para a igreja. Parece até aquela generosidade da ação social, né? Você só dá para doação aquilo que realmente você não usa mais. Raras são as pessoas que vão na loja, compram novo e traz para a campanha de agasalho, de cobertor, de roupa, de brinquedo. Normalmente, nossas campanhas de generosidade, a gente vai em casa buscar o casaco que eu não uso mais, o travesseiro que não me soca, que não me serve, a roupa que não me cabe mais. Mas quando Deus diz que há uma recompensa, é porque isso está atrelado, sim, ao sacrifício, ao esforço. Ainda que muitas vezes cumprir a missão e ser igreja nos leva ao sentimento de solidão, de agrura, de tempo de espera. Ora, no mundo em que vivemos, nós estamos ficando cada vez mais sozinhos. A sociedade que está à nossa volta olha para nós sempre com um olhar de muito mais preconceito do que o que eles dizem que nós temos contra eles. E aí, cada vez mais, ser cristão hoje, ser povo de Deus, é estar preparado para viver momentos de lágrimas, de solidão, de isolamento, de afastamento, de agrura. E quantas vezes vamos esperar um bom tempo para colhermos aquilo que nós sememos. E é por isso que o salmista vai concluir o seu cântico, pelo menos dizendo que haverá o dia da colheita. E esta colheita transformará o que é lágrima em riso. Haverá o dia em que a semente florescerá e frutificará para a glória de Deus. Então é importante, é urgente. Na verdade, eu diria que é mais importante do que urgente. Você sabe a diferença entre uma coisa e outra? A gente está sempre fazendo o que é urgente porque essas coisas estão atrasadas. Aliás, esse senso de urgência, eu conheci uma vez um jovem que ele tinha um péssimo vício com relação ao horário. E ele admitiu que ele se atrasava por uma irresponsabilidade crônica, mas ele fazia questão de, na última quadra, acelerar o carro, parar de qualquer jeito, sair do carro correndo, para sempre dar a impressão de responsabilidade e de que ele estava tentando chegar à hora. Mas sair de casa mais cedo ele nunca fazia. Normalmente nós lidamos assim com as coisas de Deus. Normalmente esta é a nossa lista de afazeres. As coisas se tornaram urgentes porque nós não fizemos aquilo que era importante na hora que deveria ser feito. Normalmente nós temos uma agenda cheia, nós estamos atarefados, porque nós invertemos os valores das coisas, nós invertemos nosso cronograma e nós estamos sempre deixando para fazer o que deveria ter sido feito depois. E aí então as coisas tomaram lugar, as coisas urgentes tomaram lugar das coisas importantes. É hora de nós revertermos a nossa agenda para fazer com que a semeadura, como povo de Deus, seja a coisa mais importante. O testemunho e a caminhada com Deus seja a nossa prioridade. Nós não fazemos o que devemos fazer por constrangimento. Eu, pelo menos, digo por mim, como líder, como pastor, é tão ruim ter que ficar lembrando a igreja aquilo que a igreja tem que fazer. É tão ruim ter que, por exemplo, em todo momento de mordomia, dizer: não retenha no seu bolso aquilo que pertence a Deus. É tão difícil para mim, é tão desafiador para mim, dentro da minha natureza pessoal, ter que ficar lembrando ao crente aquilo que ele tem que fazer. Uma coisa que me incomoda, eu admito isso, a minha igreja já sabe. Quando a minha comissão de membros e pastor tem que visitar fulano, você tem que visitar. Fulano não sabe que tem que vir à igreja.
Eu visito quem está doente, eu visito quem está internado, eu visito quem está com algum problema. Mas fulano, eu sei que ele não vem porque ele tem outras coisas para fazer. Mas tudo bem, eu vou. Deus faz assim comigo, eu acabo indo. Mas eu lembro que é um sacrifício tão grande ter que cuidar de pessoas que sabem o que tem que fazer e não fazem. A nossa missão, a alegria de ser povo de Deus, deve nos mover em uma resposta prática de não só ser povo de Deus, mas fazer como povo de Deus o que tem que ser feito. Como disse pela manhã, andar com aqueles que querem andar com Jesus. Testemunhar do poder de Deus por onde formos. Fazer conhecidas as obras de Deus e as maravilhas que Deus tem feito. Muitas vezes, ser igreja é admitir que precisamos chorar. Chorar enquanto semeamos. Chorar por aqueles que estão rebeldes. Chorar por aqueles que estão afastados. Mas principalmente chorar por aqueles que estão perdidos. E a igreja se esqueceu de chorar. Há um fenômeno em nosso meio em que nós estamos tão preocupados com aquilo que nós precisamos, que nós não choramos mais por aquilo que os outros precisam. A dor do próximo, o sofrimento alheio, a tristeza de quem nos rodeia não nos afeta mais. O salmista diz que o povo de Deus deve levar em sua alforja as sementes da alegria e semeá-las, chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, amar os que estão perdidos, abraçar os que estão sozinhos. A missão nossa é fazer com que as pessoas lembrem-se, que saibam que há um Deus que continua fazendo milagres, trazendo do cativeiro os que estão perdidos, fazendo descer das montanhas a água que rega o deserto e transforma-os em vales formosos. A alegria da nossa missão é saber que haverá um dia em que todos nós colheremos, juntos veremos as sementes brotar, a água acabando com os desertos, a esperança voltando ao nosso viver, sabendo que esta geração há de conhecer o Deus que faz milagres acontecer. Por mais tantos anos, quantos nós estivermos aqui. Não sabemos o nosso tempo de vida, mas como eu disse no começo, o tempo passa rápido. E nós às vezes nem percebemos. Mas antes que os outros percebam que o nosso tempo passou, vamos viver bem o hoje, servindo ao Senhor, sendo o povo de Deus, que celebra a alegria da missão, por vermos os milagres que Deus faz em nós, por vermos a água regar o nosso deserto e trazer a alegria da presença de Deus e a alegria da missão de colhermos as recompensas das sementes que temos lançado no mundo em que vivemos. Que esta igreja viva a alegria, continue vivendo a alegria, o sorriso lindo que os irmãos têm, a alegria do cântico, a alegria da celebração, a alegria do testemunho, a alegria da comunhão, seja a alegria da missão uma marca desta igreja, porque Deus continuará fazendo milagres, Deus continuará regando o nosso deserto, Deus continuará nos recompensando por cada semente plantada no lugar por onde passarmos. Deus nos abençoe nesta missão. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida e existência desta igreja, por profícuos e abençoados 78 anos. Quantas gerações já passaram por aqui? Quantas vidas foram abençoadas? Quanta obra sustentada pela fidelidade dos que por aqui passaram e por esses que aqui estão. Mas olhando para o futuro, restaura a alegria, mantenha o gozo e o regozijo por estarmos sendo parte, o privilégio, a graça, a misericórdia de fazermos parte da tua obra. Pois haverá o dia da colheita. Um dia parecia tudo um grande sonho, um dia parecia tudo tão distante, mas hoje nós já colhemos os frutos daquilo que semearam em nós. Que daqui a muitos anos, décadas, quem sabe séculos, se Cristo não voltar até lá, muitos ainda continuem colhendo frutos que esta geração está lançando por onde passamos. Obrigado, Senhor, porque a nossa alegria manterá viva, porque nós sabemos que o Senhor continuará realizando milagres.
trazendo libertação aos cativos. Obrigado, Senhor, porque Tu continuarás liberando a água que está no topo das montanhas para regar os desertos que algumas vezes temos de atravessar, trazendo alívio e refrigério para a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque nenhuma semente lançada no solo deixará de frutificar, e nós voltaremos e nos apresentaremos a Ti com os molhos de uma colheita frutífera e abençoada. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esta igreja, por Teu povo que se reúne aqui e por Teu povo espalhado por toda a terra.